Depois de conhecer as 6 tipificações de cotas de fundos de investimentos, agora nós vamos desdobrar algumas destas tipificações. Lá no começo da aula anterior, eu falei para você, inclusive, anotar no caderno, que tipificação é igual a classificação. Então, o que nós vamos ver são subclassificações. Um exemplo, nós temos aqui a tipificação de renda fixa. Então, existem cotas de renda fixa e você já sabe, já anotou também, que para ser renda fixa precisa ter pelo menos 80% da carteira em ativos de renda fixa. Isso já foi visto na aula passada. Só que pode ter um fundo de investimento renda fixa curto prazo, ou renda fixa dívida externa, ou renda fixa referenciado, ou renda fixa simples. Então, cada uma destas 4 subclassificações também existem regras, assim como nós temos aqui, certo? É isso que nós vamos entender nesta aula. Só que eu preciso que você separe uma destas 4 subclasses, que é o curto prazo. Nesta curto prazo, será a única que não utilizará percentual. Dívida externa, referenciado e simples, a regra passa por um percentual, assim como nós temos aqui na parte de renda fixa. Quando eu falo de curto prazo, o que você pensa? Prazo eu vou mensurar em dias, meses, anos. Então, esta subclasse de curto prazo utilizará a parte de dias e não percentual. Para que eu tenha esta tipificação renda fixa classificada como curto prazo, o portfólio de investimentos precisa ter ativos com 375 dias máximo de vencimento e 60 dias como média ponderada da carteira. Calma, vou te explicar um pouco mais. Imagina só que esta tipificação de renda fixa curto prazo tem uma carteira, tem um portfólio de investimentos. Então o gestor pega o recurso, pega o patrimônio líquido deste fundo e ele vai comprar os ativos. Para ser considerado curto prazo, ele não pode comprar um CDB, uma LF, uma LCI, qualquer ativo que seja, com prazo de vencimento superior a 375 dias. Então, nesta carteira, terão vários ativos. Ativos que vencem daqui 30 dias, daqui 60 dias, daqui 180 dias, até um CDB que vence em 300 dias. Tem uma LCI que vence daqui 375 dias. Este é o prazo máximo de vencimento que você vai encontrar dentro da carteira deste fundo. Porém, não é só esta regra. É uma outra regra que nós temos também de 60 dias. Podem ter dentro da carteira ativos com no máximo 375 dias. Anota isso. Desde que a carteira tenha um prazo médio de 60 dias. Um prazo médio ponderado. Então, de todos os ativos, tem um lá que vence em 370 dias, está dentro da regra. Todos os outros vencem em 60 dias, 55 dias, 54 dias, 30 dias, 20 dias, 45 dias. Tem que ser 60 dias ou abaixo. Esta carteira aqui de curto prazo, pelo próprio nome, curto prazo, tem que ter uma média ponderada igual ou inferior a 60 dias. Certo? Depois eu tenho outros 3 e aqui nós vamos utilizar a parte percentual. Os percentuais aqui nós vamos colocar em ordem crescente. Eu fiz exatamente a outra aula. Coloquei em ordem alfabética e agora vamos colocar em parte crescente numérica. Ordem alfabética, D, R, S. Fica mais simples de você lembrar na prova, tá? Todas essas partes que trazem uma memorização mais simples, vai anotando isso, deixa separado, porque é muito legal você bater o olho depois e lembrar mais facilmente da prova, tá? Então coloca os 4 aqui, até o curto prazo, eu coloco ele também em ordem alfabética, ó, C, D, R, S, ordem alfabética. Só que nós vimos aqui que o curto prazo não faz sentido, excluí ele, deixei ele sozinho lá em cima porque ele fala sobre dias e não sobre percentual. Agora, daqui para cá, o percentual será de 80%, 95% e 95%. Estas serão as regras para que eu tenha uma tipificação: renda fixa, dívida externa, renda fixa, referenciado, renda fixa, simples. Basta saber agora 80%
no que este fundo, esta tipificação renda fixa dívida externa, precisa alocar 80% no mínimo em ativos de dívida externa. Como assim? Quando você compra um título público federal, você abre agora o site do Tesouro Direto e compra um Tesouro Selic, que é a LFT. O que você está fazendo? Você está pegando o seu dinheiro e emprestando para o governo. Voltando para o olhar do governo, o governo está captando recurso em reais. Só que o governo brasileiro também quer captar recursos em dólar. Então o governo pode emitir um título público no exterior. É uma dívida externa. Então esta tipificação renda fixa, dívida externa, dentro desta carteira precisamos ter no mínimo pelo menos 80% do patrimônio líquido alocado em ativos de dívida externa, assim como eu expliquei para você. Referenciado, o percentual será de 95% no mínimo em ativos atrelados ao benchmark. Benchmark, referência, ou seja, você vai encontrar alguns fundos de investimentos renda fixa DI. O que quer dizer DI? DI é uma taxa do mercado financeiro, é um ótimo indicador utilizado dentro da renda fixa. Este fundo DI, ele é um fundo referenciado. Então olha só a tipificação, renda fixa referenciado. E por ser referenciado, eu sei que a carteira deste fundo é no mínimo 95% em ativos que fazem referência ao benchmark. Ah, é um fundo Itaú DI, então este fundo tem 95% ou mais de ativos que façam referência à taxa DI. Ah, é um fundo Itaú, um fundo Bradesco, um fundo Santander IPCA, que é um outro benchmark, então este fundo tem dentro da carteira pelo menos 95% em ativos que façam referência ao IPCA. Sempre assim. E por fim eu tenho aqui renda fixa simples. Percentual também é de 95% em títulos públicos federais ou então de crédito privado com um asterisco. Vou explicar um pouco melhor para você. Fundo de investimento renda fixa simples precisa aplicar no mínimo 95% em títulos públicos federais. Por quê? Por conta do risco de crédito. Se você investe dinheiro numa empresa, ela tem um certo risco de vir à falência e você perder o seu capital. Se você investe dinheiro num banco, o risco é um pouco menor. Se você investe dinheiro no governo, o risco é ainda menor, porque o governo ele pode simplesmente emitir, criar moeda para pagar as suas dívidas. Então aqui eu tenho um risco baixíssimo de crédito. Então este fundo simples, pensa nisso. 95% pelo menos em título público federal. Ah, mas pode ser títulos de crédito privado? Pode ser também de crédito privado, asterisco. Desde que o gestor observe que o risco de crédito desses ativos sejam muito próximos aos títulos públicos federais. Então aqui ele vai comprar um CDB do Itaú, um CDB do Santander, que são bancos gigantescos que têm dificuldade de você olhar e falar, não, o Itaú vai vir à falência daqui a 5 anos. Não, então ele consegue fazer esta alocação também. Dentro de renda fixa, nós temos estas 4 subclassificações, falta uma ainda que eu vou explicar no final da aula, vai fazer mais sentido. Agora eu vou trazer para você aqui uma outra subclassificação, já dentro da parte de ações. Então quando eu tenho fundo de investimento ou tipificação em ações, eu também tenho uma subclasse, tá? Eu posso ter fundo de investimento em ações, beleza? Então ele vai aplicar 67% em ações, em BDR, como nós vimos, né, em renda variável como um todo, como nós vimos, ou então ele pode ser um fundo de investimento em ações que tem na sua nomenclatura mercado de acesso. Significa que este fundo ele tem uma carteira de investimentos que tem 67% aplicada em empresas que estão prestes a fazer a abertura de capital. Então anota isso. Aqui eu tenho algum tipo de ações, né, de empresas. Imagina só a Petrobras. A Petrobras já é uma empresa com capital aberto, que está listada na Bolsa de Valores. Então, se o fundo aplicar na Petrobras, não conta para esta parte aqui.
vai contar uma empresa que está em pré-abertura de capital. Pré-abertura de capital. Então, o fundo ele vai colocar 67% do patrimônio líquido nestas empresas que estão prestes a abrir capital. Aí ele terá a nomenclatura de mercado de acesso. Bem tranquilo também esta regra. E para finalizar, eu quero trabalhar com você um outro conceito. Eu voltei aqui para o que nós vimos na aula anterior. No começo da aula anterior, eu trago para você a tipificação por ordem alfabética, lembra? E aí na ordem alfabética A, C, R e M, eu falo para você brincando que inclusive eu sei que o M vem antes do R, mas o fundo multimercado ele não tem regra percentual. Então eu excluo ele e fico somente com esses três. Ou seja, eu excluí um, certo? E eu excluí o último. Agora para essa aula eu mantenho esta mesma classificação, isso aqui vai ser padrão pra gente, tá? Sempre padrão, só que ao invés de eu excluir o último, eu vou excluir o primeiro agora. Esquece o fundo de ações aqui. Por quê? Porque estes três tipos de fundos, estas três tipificações, cambial, renda fixa e multimercado, podem ter uma subclasse chamada de crédito privado. Crédito privado, tá? Importante isso. Crédito privado. Pode existir uma tipificação fundo de investimento cambial, crédito privado. Fundo de investimento renda fixa, crédito privado. Fundo de investimento multimercado, crédito privado. E a regra para isso, para ser de crédito privado, é de que esta carteira tem no mínimo, de novo, no mínimo 50% do patrimônio líquido alocado em, claro, crédito privado. Bruno, não estou entendendo o que é crédito privado. Você compra um título público federal. Título público federal como LFT, LTN, né, que é o Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado. Você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Agora, se você compra um CDB, o CDB é emitido por bancos. Banco é o quê? Banco é um governo que emite uma LFT? Não. O banco é uma empresa que vai fazer a emissão ali de um CDB. Ah, uma empresa como a Petrobras, que emite uma debênture. Uma empresa como a CCR, que emite uma debênture incentivada. Ou seja, eu estou falando de ativos, de títulos de crédito privado. Então, pelo menos 50% é em CDB, em LF, LCI, LCA, DPGE, debênture incentivada. Todos ativos de crédito privado. Só não esquece e deixa bem marcado que eu coloquei aqui para você a tipificação em ordem alfabética e lá na aula anterior eu excluí a última, agora eu excluo a primeira. Estas três aqui, cambial, renda fixa e multimercado, podem ter a tipificação de crédito privado também, certo? A subclasse de crédito privado. Assim você tem agora tudo o que você precisa para a parte de tipificação. Agora eu aguardo você na próxima aula para darmos sequência na parte de fundos de investimentos, que é muito importante para a sua prova. Não se esqueça do peso que este módulo representa na sua prova, que é sempre muito alto.